dar uma informação, mas por favor. A sua pergunta, por favor? Se nessa negociação houve uma redução significativa dos preços por parte da Petrobras em relação ao que foi apresentado pelo consórcio Compar? Bem, foi uma negociação muito complexa, né, porque são várias unidades, né, e tinha todos os tipos de disciplinas envolvidas, desde disciplinas técnicas, a parte legal envolvida, enfim. Mas ela foi conduzida, demorou que acho que pelo menos uns 2 meses ou mais a negociação, né? Lembrando, né, a negociação foi criada uma comissão de negociação, né? Aquela comissão de licitação foi extinta e foi composta uma comissão de negociação. Entendi. Né? Que com base então na documentação recebida, né, procedeu a essa negociação. E chegou ao termo de chegar num valor que se encaixou dentro da margem de aceitabilidade da estimativa da Petrobras. E o senhor sabe nos dizer quem foram as pessoas do consórcio que participaram dessas negociações? Era dois, eram muitos, eram engenheiros, várias áreas, né? Como eu disse, cada área praticamente tinha um grupo de trabalho, projeto, analisando, suprimento, a parte de medição, a parte de procedimentos, a parte de SMS, que naquela época era extremamente complexa, né, e muito exigente. Enfim, a parte de implantação, logística, né, envolvendo rigging, equipamentos de grande porte, logística enfim, era muita coisa. Então, muita gente, tanto da Petrobras quanto do consórcio, participou desse trabalho de negociação, seja da área técnica, né, tudo coordenado pela comissão de negociação. Sim, muito bom, senhor Paulo. O senhor entende que houve naquele momento, houve um alcance de um contrato favorável para a Petrobras? Isso ficou claro para o senhor, que era o gerente, e para a comissão? Sim. Foi recomendada a assinatura do contrato, né, com as documentações feitas pelos órgãos condutores do empreendimento, o abastecimento e a engenharia, e foi submetida à engenharia, ao órgão superior, à diretoria executiva, com a recomendação de assinatura. Sim. Tudo isso com laudos técnicos, né? Relatórios, sim, etc. A negociação, ela tem toda a documentação, né? Todos os documentos. Né? Então, e o senhor recebeu, ou o senhor sabe de alguém ter recebido alguma determinação superior na Petrobras, impondo a realização de um preço superior àquele vastamente, demoradamente negociado, ou foi contratado com o preço negociado por esses conjuntos técnicos de engenharia da Petrobras? Foi o preço negociado, que me lembro, foi o preço negociado. Ótimo. Teve negociações também, né, porque o fechamento da negociação foi muito difícil, né, porque as partes tinham feito várias rodadas de negociação, e se me lembro bem, né, teve várias reuniões em vários locais, né, e no fim se chegou ao preço. As obras começaram, né, e aí aquela pressão, imagino o senhor... As obras continuaram, quando esse contrato foi assinado já existia bastante coisa andando. Já existia bastante coisa andando. Exatamente. E aí as obras começaram e houve, pelo que parece, a necessidade de alteração do contrato, correto? Alterações para celebração de termos aditivos. Sim. Isso ao longo dos anos, né, teve vários aditivos que foram assinados. Sim. Muito em razão desse fracionamento, né, que a Petrobras acabou decidindo fazer, de aquisição dos equipamentos, com encomendas de equipamentos no exterior, diretamente por ela? Não necessariamente, não. Porque o plano de contratação, né, é um escopo tão grande quanto o da Repar, você não tinha como fazer, você tinha que separar em vários né, contratos com características específicas e coordenar o empreendimento como um grande projeto, né, com uma rede PERT, com toda aquela coordenação de projeto. Então, esse fato, né, o fracionamento dos contratos é uma coisa tecnicamente necessária para o empreendimento. Uma senhora estivesse em pé e eu sentado.
uma complemento, que eu não quero justamente atrapalhar a sua linha de perguntas, nem exaurir o senhor que está aqui se dispondo a dar esses esclarecimentos tão importantes. Era só, antes de você entrar na questão justamente dos aditivos, a denúncia, a acusação aqui do Ministério Público, ela diz, e eu abro aspas para ler, que havia uma facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços excessivos. Então, para nós seria importante que o senhor relatasse justamente como nascia esse aditivo, se ele era negociado, se também era uma negociação dura, se ele era necessário. Era só isso, bem simples. Desculpa, Legítimo. Nossa, eu perdi um pouco a... Não, eu vou voltar. Então, você falou da fracionamento. Porque houve necessidade, pelo visto, de alterações do contrato, né? Com acréscimos de serviços, revisões, aumentos de prazo, em razão de um empreendimento complexo desse, tem várias circunstâncias. Vamos dizer, né? Aditivos, tivemos aditivos que implicaram em valor, alteração de valor, seja para mais, seja para menos, e aditivos que não implicaram em valor, foram ajustes várias naturezas, né? A parte de tributação, razão social, enfim, N prazo também, né? Mas o prazo eu vou falar a parte. Então, valor, né, e não implicava em valor, e os de prazo, né? E normalmente os de prazo levava também a uma alteração de valor. Claro. Né? Então, os de valor, basicamente dois tipos, mudança de projeto, por exemplo, uma especificação de engenharia, alguma coisa de contratação não clara na licitação, que você tinha que negociar uma alternativa. O senhor pode responder um pouco mais sinteticamente, tá, senhor José Paulo, essas questões. Por exemplo, esses aditivos aqui, o senhor participou da negociação desses aditivos? Excelência, da Compar? Senhor? Não, o senhor me perdoe, se o senhor não se incomodar, eu vou tentar auxiliar o senhor Zé Paulo a ser mais objetivo. Tem que ser mais direto as perguntas aqui, porque... Sim, mas eu acho que pode perguntar diretamente à testemunha. Esses aditivos que foram feitos no contrato com o o senhor participou? Cada aditivo desse, juiz, teve uma comissão de negociação formalmente designada, com o mesmo tipo de composição que foi para a licitação. O senhor conhece alguma coisa de irregular nesses aditivos? Não. Alguma interferência na celebração desses aditivos da diretoria? Tomando ao meu depoimento, o senhor gostaria de fazer... eu estou tentando ser mais objetivo, porque são muito demorados. Excelência, o senhor vai me desculpar, mas até agora nós tivemos poucas oportunidades de clarear aquilo que o Ministério Público, de forma equivocada... Então, eu peço que seja direto nas perguntas, doutor, porque tem vários outros processos nesse juízo aqui também. Excelência, nós doutor, eu só estou pedindo para ser direto. Nós faremos um esforço. Está muito especulativo, divagando. Não, as minhas perguntas estão diretas. Aqui e ali, mas vamos perguntar diretamente testemunho. Doutor Zé Paulo, vamos... Eu não sou doutor, eu sou... Não, mas... Mero engenheiro. Não, por que o advogado às vezes é chamado de doutor? Engenheiro. Doutor, eu vou pedir para fazer as perguntas diretamente para a testemunha. Vamos avançar a pauta desse juízo, por gentileza? Sim. Houve necessidade de celebração de termos aditivos, correto? E era feito por comissões que o senhor... De negociação. Isso. Engenheiros da Petrobras. Engenheiros, técnicos da Petrobras, seja da área de engenharia quanto da área do abastecimento, que compunham essas comissões. E o senhor acompanhava o trabalho dessas comissões, desse grupo de engenheiros da Petrobras? Sim, a gente acompanhava os prazos, né, para atender os prazos máximos para a gente poder não perder o controle do empreendimento. E posteriormente, depois de todas as análises que me parecem são de engenharia e também de preço, correto? Engenharia, preço, N aspectos envolvidos, legislação, tributação, enfim. E havia também questões jurídicas avaliadas por jurídicos da Petrobras. Em casos específicos, sim, com consultas específicas para pontos específicos ali de... Sim. Então, muitas pessoas envolvidas. E isso, eles formavam um relatório, relato. Esse relatório era emitido, mas antes de ter esse relatório emitido, essa negociação, a minuta, era submetida ao jurídico da Petrobras também. Sim. Da mesma forma que uma negociação, é uma negociação direta, né, um aditivo, né? E, posteriormente, isso era encaminhado à diretoria executiva da Petrobras? Sim, porque praticamente, devido à parte de limites de competência, né, de assinatura de contratos, logo nos primeiros aditivos já passou diretamente para a competência da diretoria executiva. E o senhor sabe me dizer se em algum momento o senhor ou alguém das comissões de negociação dos aditivos recebeu
algum tipo de ingerência indevida por parte da diretoria executiva ou por parte da diretoria da Petrobras? Eu não recebi isso. Foi aprovado algum aditivo com valor superior àquele vastamente negociado, como o senhor descreveu, por essas comissões? Não, o valor que se chega... Aprovado... Não, o valor que o relatório da comissão de negociação fechava o valor, né, esse valor era encaminhado, então, para a autoridade competente com a recomendação para se assinar o aditivo naquele valor, ou naquele prazo, naquelas condições que foram negociadas. Sim. E com o parecer do jurídico, e nesse encaminhamento se dizia realmente que aquilo tinha sido submetido para o jurídico, tudo que o jurídico tinha orientado tinha sido atendido e estava sendo encaminhado, então, o processo. E essas negociações para a reservação do aditivo trouxeram benefício à Petrobras? Eram negociações, eram aditivos absolutamente necessários para poder resolver problemas locais, específicos ali dentro do empreendimento. Excelente. Senhor Zé Paulo, eu acho que, pelo menos por mim, inclusive atendendo ao pedido do excelentíssimo juiz, eu acho que não há nada mais a ser produzido. Pelo menos não sei se os senhores colegas... Os outros defensores têm perguntas? O Ministério Público tem perguntas? Eu tenho uns pequenos esclarecimentos, apesar do doutor já ter exaurido a matéria, né? Mas, em primeiro lugar, o senhor fez uma referência aqui às diversas empresas que foram convidadas a participar desse certame, né? E a minha pergunta é a seguinte: por que feito o certame, o processo licitatório, e apresentada uma proposta, além daquilo que a Petrobras entendeu razoável, partiu-se para a contratação direta e não se reproduziu o processo licitatório? Bom, essas justificativas estavam lá no embasamento lá do pleito de negociação direta, né? De se negociar diretamente. Quando se cancela a licitação, ou você, aquele escopo licitado, você abre em outros escopos, né? Fraciona aquele escopo, ou você toma outras, né, contrata com outras empresas, enfim, você muda as condições, né, para poder mudar e fazer novas estimativas. Tem todo um processo para... E isso, naquele empreendimento, a gente não tinha mais prazo hábil, vamos dizer. E também não existia condições técnicas que a gente entendeu, conforme as explicações que nós submetemos ao jurídico, né, era dispensável a licitação, uma nova licitação. Por que não foi feita uma nova licitação, um rebid, já que todas aquelas empresas que foram convidadas estavam aptas a participar do certame? Essa que é a minha pergunta. Porque praticamente no cadastro, todo mundo que podia participar daquele tipo de certame, elas tinham sido convidadas naquele primeiro momento. Então, a gente entendia que, se não mudasse totalmente as condições, né, de abrir novos contratos, o que alteraria completamente o planejamento do empreendimento, aquilo seria inviável. Tem que olhar realmente a parte técnica, mas só me lembrando aqui da... Já pegando um aspecto que o senhor respondeu aqui. O senhor disse que não foi feita uma nova licitação porque haveria necessidade de alterar o escopo do projeto e tudo mais. Não alterar o escopo, talvez o empacotamento em contratos. Né? Certo. Seria uma das... A contratação direta, que foi realizada logo a seguir, houve um parecer do jurídico no sentido de que não houvesse alterações substanciais do projeto, né? E, no entanto, a comissão interna de apuração que foi realizada, ela identificou uma série de alterações do escopo do projeto, que resultaram, segundo a comissão interna, num prejuízo considerável para a Petrobras. A minha pergunta, comissão interna, a CIA da Petrobras, comissão interna de apuração. Pelo que me parece... Por favor, doutor, agora o senhor fique quieto, que antes eu fiquei. Olha, por favor. Precisaria ser... Só para uma questão, não, por favor, o senhor está colocando coisas que não são verdadeiras. Doutor, ela só apontou pequenas por favor, o senhor deixa eu fazer minha formalidades. E não graves. Agora o Ministério Público está com a palavra. Eu ouvi o senhor falar que induzir a testemunha, fazer perguntas com respostas incluídas o tempo inteiro. Eu já estou... Acho que nós já passamos bastante tempo aqui. A minha pergunta é a seguinte: a comissão interna de apuração da Petrobras, ela apontou algumas irregularidades e disse que houve um parecer lá atrás e que a contratação direta ela não poderia ter se dado com a alteração do escopo do projeto.
Houve alterações. A minha pergunta é, como é que se deu isso? Havia um parecer contrário à contratação com alteração do escopo. Olha, o senhor conduziu essa contratação, Desculpe, doutor. alterando uma série de aspectos que resultaram. E outro aspecto também que foi identificado aqui. O senhor disse que a contratação direta ela se deu dentro do limite dos 20% da contratação da Petrobras. A comissão interna da Petrobras, que foi realizada para analisar a contratação, ela identificou que o contrato chegou a 23%, ultrapassou o teto do que seria razoável. Eu também queria que o senhor esclarecesse esse aspecto. Bom, eu não conheço essas informações da comissão, mas o que eu diria é o seguinte, a questão que o senhor falou a primeira questão é a questão do ter contrariado as orientações. Isso. Nós entendemos que não houve mudança do escopo, não houve mudança do objeto, que era construir as unidades. Então, na fase de negociação, foram vários itens que foram negociados, no sentido, basicamente, de diminuir o risco, de diminuir várias motivadores, vamos dizer, de preço por parte da contratada, esclarecendo, tanto do lado da contratada quanto na nossa própria visão interna da Petrobras. Quando se negociou, tanto que a nossa estimativa inicial teve um valor e depois foi feita uma estimativa consolidada final, com os resultados daquilo que foi negociado, porque estávamos numa situação da licitação e depois estávamos na licitação da fase negociada e que várias coisas foram discutidas. Então a gente entende que foi completamente atendido, não houve uma alteração de objeto, de escopo do contrato. E também outra questão era a questão da comissão interna ficar acima. Não foi isso, esse contrato ele foi submetido a N instâncias de análise antes de ser assinado, tanto dentro da Petrobras, e essa informação para mim é nova, ficou no limite dos 25%, não chegou 20% lá, aliás, não chegou no limite dos 20%, ficou um pouco abaixo. Pois é, a informação que se tem da comissão interna de apuração da Petrobras é que passou 3%. Eu acho que tinha que pedir para a comissão esclarecer, então, em detalhe, e com o órgão de estimativa de custo, para a gente poder. O senhor conduziu esse processo licitatório, né? Não, eu fui o gerente do empreendimento. O processo de negociação foi conduzido pela comissão de negociação. Outra pergunta que eu queria lhe fazer. O senhor disse aqui que dentro desse processo de negociação com o consórcio que terminou contratado, com a Odebrecht, o senhor disse que foram, e esse aspecto eu realmente não entendi direito, foram tratados aspectos no sentido de reduzir o risco dela, como é que é isso? Não, quando você tem uma licitação normal, sim, muitas coisas, elas podem ser subentendidas pela contrataria, e aquilo ela acaba dando uma solução de acordo com a visão dela, do que ela entendeu. Muito se esclarece em perguntas, na fase de esclarecimento de proposta, mas às vezes até depois que terminou a fase de esclarecimento de proposta, surgem problemas na hora de fechar vamos dizer, o preço, etc., que pode induzir a certo risco. Então, na fase de negociação, essas questões foram colocadas na mesa e isso foi esclarecido e foi assumido um posicionamento que passou a ser contratual, então, fruto da negociação. Isso implicou em alterações daquele escopo inicial que estava previsto? Não se alterou o escopo. Não se alterou o escopo de construir as unidades, o objeto do contrato não foi alterado, foi mantido. Tá, e por que essas questões, já que o senhor disse que isso parece ter sido decisivo para a contratação por parte da Odebrecht, por que, já que havia esses aspectos... O consórcio do qual faz parte a Odebrecht, por que esses aspectos todos que pareceram ser tão relevantes a ponto de justificar esses esclarecimentos que o senhor prestou, por que isso não foi levado a todos os demais licitantes, ou todas as demais empresas de uma nova licitação? Se esses aspectos que o senhor disse, que foram alterados, ou que foram esclarecidos, ou que foram modificados, e que resultaram num contrato 23% acima da margem inicial, por que isso não foi feito uma nova licitação e levado aos demais? A questão toda é saber por que foi abortado o processo licitatório e se optou por uma contratação direta. Foi abortado o processo licitatório porque ficou acima do valor estimado na licitação. Foi feita uma contratação direta com autorização superior e conhecimento jurídico,
dentro de uma série de argumentações que foram colocadas e aceitas, né, tanto pela Petrobras quanto do ponto de vista jurídico. A negociação foi feita, chegou a termo, abaixo do limite máximo da estimativa da Petrobras, né, e as modificações que foram feitas, para que as negociações que foram feitas, né, e que levaram a alterações, foram alterações que não foram significativas e não foram, vamos dizer, substancialmente alterasse ali alguma coisa que pudesse descaracterizar o que o jurídico tinha sido colocado. E nós, em todas as questões do jurídico, se me lembro bem, nós respondemos item a item, né, para o jurídico, o que ele tinha colocado. Aí, o senhor falou isso, nós resolvemos assim, resolvemos assado, resolvemos assim. Isso foi submetido à diretoria, que era um processo muito difícil de chegar na diretoria e defender um contrato lá para aprovação. Um dos aspectos que foi apontado nesse parecer jurídico é a cláusula que reduz a variação da aceitabilidade das quantidades determinadas, né? Ou seja, aquela margem de tolerância das quantidades na contratação. Um tubo que é um pouco maior, uma obra que tem uma margem de tamanho maior ou menor, né? Isso baixou de 5% para 0%, o que depois levou novamente, o que levou à necessidade de aditivos, inclusive. O senhor se recorda dessa cláusula, por exemplo? Isso me parece, e segundo o parecer que consta da Comissão Interna de Apuração, isso levou a uma vantagem expressiva por parte do consórcio contratante. Né? Deixa eu ver se... Essa questão de quantidades definidas, ela foi licitada, essa era uma questão que existia no contrato original, né? Se me lembro bem. Só que o senhor me permite, o contrato... a previsão de contrato era 5%. Tinha uma variação. Ficando em 0%. Na fase de negociação se zerou no sentido de que não estava se embutindo um risco ali, né? A gente entendia que na fase de licitação existia uma margem para a empresa, quer dizer, uma faixa de aceitabilidade ali, até para não ser um negócio cartesiano totalmente, que é uma coisa que depende de projeto. Mas na fase de negociação, esse foi um dos fatores, inclusive, que ajudou a reduzir o preço, né, Mas o preço não foi reduzido, o preço foi acima da estimativa. Não, o preço em relação à proposta inicial licitada foi substancialmente reduzido. Se não me engano, na fase inicial ficou muito acima de, sei lá, 30%, sei lá, não me lembro do valor. Obviamente ele foi reduzido em face da proposta original. Sim, ele foi ainda que era a nossa base de negociação em cima da estimativa original também. Ele foi muito acima da estimativa. Foi dentro da margem de aceitabilidade da estimativa. Bom, isso é uma questão documental. Eu acho que tinha que se esclarecer onde foi levantada a dúvida, que foi, eu acho que a CIA. Né? É uma questão documental, não cabe aqui. Isso o contrato está lá, os arquivos estão todos lá. Então, com certeza. Tá. Um último aspecto ainda aqui, em relação a essa questão de margem de tolerância, que baixou de 5% para 0%. Né? O senhor, enquanto administrador público, enquanto o senhor tem décadas de Petrobras, assim, o senhor costumava celebrar contratos em que havia margem zero em relação às quantidades? Era o normal a Petrobras celebrar contratos assim, em que ela previa exatamente as quantidades nas obras e não tinha margem nenhuma? Era o normal? Essa questão das quantidades definidas foi um ponto, né, que foi introduzido a partir de uma época nos contratos da Petrobras. Né? Então, isso foi justamente colocado na época como uma forma de reduzir o risco das contratadas. Né? Porque você entrega um pacote de documentação para levantar os dados, os quantitativos. Né? Esse mesmo pacote de documentação, que é licitado, a Petrobras usa também para fazer os seus levantamentos quantitativos e chegar nos seus quantitativos para fazer a sua estimativa. Então, função dessa análise da Petrobras se colocou, então, isso dentro de uma coisa que seria razoável, função da maturidade, né, do projeto e do grau o grau da documentação que estava sendo licitada, que era bastante boa. Né? Mas se o senhor acha que a Petrobras poderia licitar e não ter margem de tolerância nenhuma nas quantidades, por óbvio, ela não deveria fazer aditivo nenhum ao contrato. E, no entanto, teve vários contratos, vários aditivos ao contrato. Os aditivos não foram só por a questão de projeto. Eu acho que a questão de mudança de projeto, que
Aliás, o que mudava em projeto não afetava a variação de quantitativos, tá certo? Então, essas não foram substanciais nesse contrato. A modificação de projeto, o custo é oriundo de modificações de projeto, que poderia subentender um projeto não maduro. Os valores que me lembro dos aditivos oriundos dessas modificações de projeto foram valores menores, né? O que teve uma maior valor, né, de coisa foi justamente o segundo tipo de aditivo, né, que eu falei do aditivo de valor, os aditivos de reprogramação de obra, que envolvia recursos, né, de permanência, de equipamentos, de equipes e outras questões, né, que oneravam, então, o contrato. Reprogramação do contrato em si. Né. Não sei se eu respondi, foram várias questões, né, que me perguntou, acho que eu fiquei... Para mim ficou muito claro. Eu não tinha respondido essa questão, mas nessa oportunidade a questão do aditivo de reprogramação que foi o mais significativo, então, a alteração de valor do contrato. Mais alguma questão? Não. Público? Assente a acusação, tem perguntas? Do esclarecimento do juiz, muito rapidamente. O senhor Márcio Castrilon, Mário, não? Escreve aqui, Mário Castrilon, isso. Ele mencionou que teve uma proposta nesse consórcio, nessa licitação que foi ganha, que depois acabou sendo contratado o consórcio Compar. Ele disse que teve uma proposta que foi apresentada, que pelo que eu entendi teria sido desclassificada por intempestividade, alguma coisa assim, apresentação fora do prazo. Não sei se o senhor se recorda disso. Eu não me recordo. Não, que tenha sido desclassificada, recebido proposta e não aceita, não. Acho que não me lembro desse detalhe. Tá. E consta aqui a informação também na denúncia, que se reporta aqui o relatório também da Companhia de Apuração Interna, que aquela estimativa inicial de preço da Petrobras, que orientou, que depois da licitação foi revelada e levou à desclassificação das empresas, na fase de negociação ela sofreu uma revisão para cima. Pelo que consta no denúncio aqui, cerca de 52 milhões. O senhor se recorda disso? Não, a estimativa inicial ela foi revisada durante a fase de negociação, né? Assim como o preço da contratada também foi. Então, em função desses ajustes, né, dessas negociações que foram pactuadas na negociação, a estimativa da Petrobras foi revisada, mas esse valor, não me lembro, não era esse valor. Era mais do que isso. Ela foi revisada para cima ou para baixo? Não, ela foi revisada para cima. Ela aumentou para cima. E foi isso que permitiu que o preço final ficasse dentro da estimativa dos 20% lá, é isso? Eu acho que teve a negociação, né? Estava tudo documentado lá, o que foi negociado e as condições que foram negociadas. Essas condições foram analisadas pelo pessoal de estimativas e chegou num valor estimativo, fruto daquela negociação. E o senhor se recorda o que levou à agregação do valor da estimativa? O que ampliou? O fator principal, talvez. Não. Se o senhor não se recordar detalhes. Eu não me lembro de detalhes agora, do que aumentou, mas não foi aumentou acho que de 1.300 para 1.400, aumentou nessa faixa assim, de variação. E o senhor não lembra o elemento que levou a essa elevação da estimativa? Teve essa questão dessa que foi colocado, né, de quantitativos definidos, né, teve, não me lembro assim no detalhe, né, a parte de equipamentos, se não me engano, a parte de equipamentos de grande porte também, guindaste, etc. Essas questões não estavam muito o porte, que significa uma mudança muito grande de valor entre um equipamento, uma categoria para outro equipamento, tem um valor muito significativo. Agora me lembrei. Teve a questão também ligada à parte de projeto, né, a parte de software de detalhamento de projeto, que é o CAD de desenvolvimento de projeto, e outros detalhes, vários detalhes ali. É bem extenso essa lista. Tá bom. Então, esclarecimento do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento da testemunha. Pode interromper.